Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema os gurus intocáveis. Meus irmãos, minhas irmãs, na época do profeta Miqueias, a liderança religiosa era uma liderança avarenta e gananciosa. E o pior é que os líderes da época de Miqueias, com toda a sua ganância e avareza, eles proclamavam, eles bradavam e diziam assim: porventura não está o Senhor no meio de nós? Então Miqueias, vendo o cinismo dessa liderança, ele se levanta e denuncia o pecado da avareza dessa liderança. Meus irmãos, Miqueias foi duro na sua mensagem. Miqueias, ele não cortejou a sua mensagem buscando simpatia e favores. Não, isso ele não fez. Miqueias não arreda o pé do que sabia ser certo. E ele então denuncia veementemente o pecado da avareza e da ganância da liderança da sua época. E mais, ele mostra a condenação, o juízo que havia de vir. Miqueias 3,12 diz: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo que se tornará em montões. Esse era o juízo que Miqueias proclamava à liderança corrupta da sua época. Meus irmãos, Miqueias, ele não contemporiza sua pregação. Miqueias, não mede palavras e nem fica receoso de ofender algum ou magoar algum figurão da época. Ele anuncia o juízo a essa liderança gananciosa e corrupta. Meus irmãos, hoje, à semelhança da época de Miqueias, nós temos muitos falsos líderes, pastores, gananciosos e avarentos que estão enganando o povo brasileiro. A falsa liderança hoje, ela é muito ágil em se esconder por trás da couraça: não toqueis nos meus ungidos. Exatamente para ameaçar aqueles que se levantam contra essa liderança e denuncia o pecado da avareza. Meus irmãos, escute bem: nenhum pregador do Evangelho é isento de questionamentos. Nenhum. Todos nós que pregamos o Evangelho temos que passar pelo teste bíblico da doutrina. O ministério do Senhor Jesus foi uma cruzada contra aqueles que abusavam espiritualmente das pessoas. Paulo, por exemplo, combateu os falsos ensinos. Paulo denunciou Himeneu e Fileto, dizendo que a palavra deles corrói como gangrena. Paulo cita Janes e Jambres como corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Paulo cita Alexandre, o latoeiro, que causou males ao resistir à santa palavra de Deus. Paulo também cita Demas, que amou o presente século. A igreja primitiva, meus irmãos, não mediu esforços em combater os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Os puritanos não pouparam denunciar o falso evangelho. Portanto, nós não podemos ficar passivos assistindo todas essas apostasias
e heresias que campeiam livre nos púlpitos das igrejas. Desses gurus que se dizem ser intocáveis. Esses gurus, quando são denunciados pela sua avareza e ganância, eles dizem logo assim, ameaçando: não toqueis nos meus ungidos, diz a palavra. E ele diz: vocês estão em perigo quando questionam as minhas práticas teológicas. Arrependam-se, porque senão Deus vai fulminar vocês. Essa é a ameaça desses gurus que se dizem intocáveis. Eles ficam baseados em Salmos 105:15, que diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Baseado aí, eles ficam aí com uma certa couraça de proteção. Meus irmãos, o contexto de Salmo 105 faz alusão a Israel. Então, a ordem de intocabilidade nos ungidos se refere no texto aos patriarcas até Jacó. A ordem de intocabilidade foi dirigida às nações pagãs, por onde a família eleita peregrinasse antes de chegar ao Egito. Portanto, precisamos entender que Salmo 105 trata aí de episódios relacionados com Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses aí patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham que ser protegidos, sim, pelos seus vizinhos. Quer dizer, são episódios, Salmo 105 trata de episódios envolvendo os patriarcas em conflitos com seus vizinhos. E esses vizinhos deveriam saber que eles não podiam tocar na família ungida. Além do mais, quando a Bíblia diz não toqueis, a palavra não toqueis no original é exclusivamente que diz respeito a danos físicos, que se referem à família ungida. Observe, por exemplo, Gênesis capítulo 20, de 1 a 7. E que não se podia tocar em Sara, esposa do patriarca Abraão. Portanto, os ungidos intocáveis e não maltratáveis, que se refere o Salmo 105:15, diz respeito, faz alusão aos patriarcas, até Jacó. Não faz alusão aos pastores do presente século. Portanto, um pastor não está acima da crítica e não é intocável. Então, usar esse versículo é usar erradamente. O versículo de 105:15 do livro de Salmo. Então, o ungido do Senhor não se trata de uma casta privilegiada e superior que é imune aos questionamentos de suas práticas teológicas. Não. Escute bem, título eclesiástico, popularidade, fama, anos de ministérios. Isso não significa que alguém não possa ser contestado à luz da Bíblia. Alguns dizem assim: não, mas nós não podemos julgar porque em Mateus 7:1 a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ora, meus irmãos, o contexto de Mateus 7, Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Jesus está ensinando em Mateus 7 que nós não devemos nos postar como juízes contra uma pessoa usando nós mesmos como padrão, como referência. Isso nós não podemos. E é isso que Jesus está se referindo. Então, fazer uma avaliação, contestar, tendo como padrão a palavra de Deus, isso nós podemos fazer.
É por isso que lá em João 7,24, a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, a palavra. Então, meus irmãos, é impossível nos acautelarmos dos falsos ensinos, dos falsos mestres, sem julgar a doutrina e a prática que eles pregam, comparando-as com a palavra de Deus. É impossível. Então, quando nós julgamos, alicerçados, fundamentados na palavra de Deus, nós julgamos pelo julgamento de Deus. E isso não é pecado. Portanto, nós temos sim que abrir os olhos do povo brasileiro para não se deixar levar por essas igrejas que têm causado um desserviço ao Evangelho. Por esses falsos líderes gananciosos que têm surripado do povo o que pode. Nós temos muitas igrejas espalhadas nesse Brasil inteiro que prestam verdadeiro serviço à Bíblia, ao Evangelho e à Palavra de Deus. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. A Igreja Apostólica Renascer em Cristo. A Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Igreja Catedral do Avivamento. Essas igrejas prestam um desserviço à palavra de Deus. Então, precisamos estar atentos para essas igrejas e para os líderes dessas igrejas que estão realmente nesse mergulho da ganância e da avareza. Que Deus nos dê discernimento para não cairmos na malha desses falsos líderes, dessas falsas igrejas. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente nessa hora. A você e a sua família são os meus desejos. Louvado seja Deus. Amém e amém.